Vai filmando. Assegianos e sociedade cearense, muito boa tarde, boa noite, boa manhã, boa madrugada, já que esse programa vai estar também disponível no YouTube, no YouTube da SEG, para que você possa assistir no seu horário, no seu horário que você escolher, na sua conveniência. Meu nome é Fábio Taj, eu sou jornalista, técnico em políticas públicas, e esse é o programa Olhar Municipal, que vai ao ar na Rádio Web ASEG, às terças comigo, e com o meu amigo, o jornalista, administrador de empresa, Walter Bardavil. Esse é um projeto que nós idealizamos há pouco mais de 6 anos, começou com ideias em foco e migrou para o Olhar Municipal, exatamente por essa veia municipalista que cada um de nós traz no seu dia a dia, nas suas atividades profissionais, nas suas atividades jornalísticas. Walter Bardavil, muito boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes, boa tarde Nilôncio, que está aqui conosco, cuidando aqui do áudio. Se o áudio não ficar bom, a culpa é dele, vou logo avisando. Ele é o técnico responsável, é o nosso diretor também financeiro da SEG, Fábio Tágira. E também está conosco aqui, Fábio. E Vamos você já que falar do está nosso assistindo convidado. nosso programa, o nosso convidado aqui, que eu vou passar para você, eu só vou dizer o primeiro nome, é o meu segundo vice-presidente, e é uma das maiores autoridades dentro da literatura, da cultura cearense, por que não dizer brasileira? Com certeza, Bardavil. E esse é o propósito do nosso programa Olhar Municipal. Você que nos conhece, que nos acompanha nas redes sociais, você entende que o nosso trabalho é exatamente apresentar à sociedade mecanismos, estruturas e ideias que vão ali somar ao desenvolvimento das cidades. E não se pode falar em desenvolvimento sem falar em educação. E esse é o objetivo da nossa primeira entrevista na retomada do programa Olhar Municipal aqui pela Rádio Web ASEG. E nós vamos receber o nosso amigo Odmar de Lima, que é jornalista, filósofo, professor, escritor. O homem tem um currículo vasto e é um profundo conhecedor de culturas e de projetos que com certeza vão ali aperfeiçoar a capacidade intelectual dos alunos, dos jovens que estão ali no ensino fundamental, no ensino médio. O Odmar tem um trabalho de pesquisa muito intenso nesse sentido, de buscar através da cultura, das iniciativas culturais, da literatura, a melhoria da questão intelectual e da capacidade de pensar dos alunos. Odmar, muito boa tarde, meu irmão. É um prazer recebê-lo aqui no Olhar Municipal e tratar de um assunto muito importante, um assunto voltado para essa questão da formação educacional de alunos, e através de uma iniciativa que eu particularmente gostei muito, eu trabalho com políticas públicas ali na UVC, na Avipres e na Câmara Municipal de Fortaleza, que são as casas de cultura, uma iniciativa que as gestões municipais poderão conhecer agora um pouco mais com o nosso amigo Odmar. Eu queria que você falasse como funciona o projeto das casas de cultura. Boa tarde, irmão. Boa tarde, Taja. Boa tarde, o presidente da ASEG, Walter Bardavil. Meu boa tarde ao nosso técnico aqui de estúdio, o nosso tesoureiro, Nilôncio. E muito boa tarde a você que nos vê e ouve e que nos prestigia com essa audiência. Pedimos licença, naturalmente, para entrar no seu lar, nesse mundão de meu Deus, Ceará, Brasil e aonde quer que alguém sintonize essa emissora de rádio e TV. Eu fui convidado pelo presidente Bardavil e pelo jornalista Tágira para a gente bater um papo aqui sobre a instalação de projetos de casas de cultura. Isso é uma iniciativa que já data mais de 10 anos, teve o seu modelo inicial instalado no município de Cedro, na cidade de Cedro. Foi uma instalação exitosa. Cedro, agora, quando faz 100 anos, já tem lançado um livro, brochura, com mais de 600 páginas, contando toda a história do município e com a participação de toda a comunidade cedrense,
envolvendo inclusive todas as escolas públicas e particulares do município. Portanto, Tajra e Bardavil, eu estou à disposição para vocês questionarem e perguntarem o que desejarem. Na realidade, esse projeto que nós aqui na nossa gestão estamos abraçando, porque nós entendemos, Odimar, e nós já vínhamos discutindo esse assunto, da importância da cultura, principalmente nos nossos municípios, no interior do estado, do Ceará, e não só no interior do Brasil todo. É preciso se levar a cultura, uma cultura, não só uma cultura eclética, mas uma cultura regional também. Eu acho que tudo isso, eu acredito que vai andar junto nesse projeto, certo? O microfone dele não está bom, não? Estava fechado. Estava fechado. Então o problema aí é técnico de quem Entre o microfone e a mesa. A mesa não, e o entrevistado. É. Bom, mas aí continuando aqui, Odimar, Sim. a gente tem discutido esse projeto e também não só nós queremos nas casas de cultura levarmos a cultura em si com palestras, aí você vai explicar toda Não vamos entender o mecanismo, mas né? mas também queremos lembrar que é muito importante também nós levarmos também a música atrelada As atividades culturais, né? a cultura, inclusive, que a gente precisa debater isso aí. Tem fã, a gente já tem conversado, eu gostaria o seguinte, explique aí para o nosso telespectador e o nosso ouvinte os objetivos que devemos alcançar Com a implantação. com a implantação O desse que é sistema. importante também, para complementar esse questionamento do Walter Bardavil, Odimar, eu gostaria de entender como funciona o mecanismo de funcionamento das casas de cultura nos municípios. Até porque se tiver algum secretário agora, Prefeitos, secretários, vereadores, todos vão assistindo o acompanhar. nosso programa, fica fácil também no entendimento para eles, né? Quem são os parceiros, como a coisa vai funcionar e se isso vai trazer despesas ou custos adicionais para a prefeitura e como funciona isso. Então, as casas de cultura, no entendimento de quem lançou essa ideia, que foi o nosso economista Tizim, Isso. uma vasta experiência no meio. Tizim é membro Francisco Francisco de Assis Clementino Grande Ferreira. Tizim. Tizim, caba natural de Cedro e participa de várias instituições culturais, mais de 12 instituições. Então ele está muito voltado para essa coisa. E ele teve essa ideia e a coisa parte do seguinte. Nós entendemos que a cultura e a educação, elas são, por assim dizer, irmãs siamesas. Certo? Elas andam juntas, andam juntas. E então eu faço aqui um chamamento, um apelo aos gestores municipais todos, aos secretários de cultura, de educação e da parte social também dos municípios, para se engajarem nesse movimento, porque já é um movimento que começou com uma ideia, já transformou-se num projeto e já vem há 10 anos produzindo bons resultados em todos os municípios do estado do Ceará. Como eu disse antes, nós tivemos a primeira experiência no município de Cedro, na cidade de Cedro, mas também já instalamos a Casa de Cultura do município de Tapiúna, cujo patriarca é o José Clementino e Silva, por coincidência, parente muito próximo do Tizim, do Francisco de Assis Clementino, tá certo? Então, como é que esse órgão vai funcionar? O interessante é que ele não produz gastos, ele não gera custos, porque ele funciona
Gera cultura e não como, custo, né? cultura, muita cultura. Ele funciona assim como que um apêndice já das secretarias de cultura. Então, ele vai precisar de uma sala, vai se instalar nas escolas. Pega aquela escola que é mais destacada, de referência do município, e o diretor, juntamente, conveniado Com o corpo com técnico, o prefeito e todos os técnicos, eles cedem lá uma sala onde vai se instalar a Casa de Cultura do município. E vai trabalhar em consonância Secretaria de Cultura, Secretaria de Educação e Secretaria de Ação Social. Entendeu? As atividades desenvolvidas numa casa de cultura, elas são diversas, né, Odmar? E elas são retratadas como capacitação, formação, instrução cultural. Eu queria que você falasse um pouco dessa questão pedagógica, dessa questão educacional e quais os valores que se formam com a implantação de uma casa de cultura. Eu vou dar um exemplo vivenciado por mim mesmo. Nós fizemos uma expedição cultural há uns 2, 3 anos, lá no município de Bitupitá. É uma cidadezinha pequena, lá no distrito de Morrinhos, da cidade de Morrinhos. Então nós fomos lá e fomos visitar as escolas. Eu abarquei para mim a missão de conversar com os alunos do ensino fundamental, tá certo? Sobre poesia, sobre essa cultura chamada poesia. E o meu objetivo, quando me apresentei na classe, aos alunos, foi dizendo o seguinte: olha, nós vamos aqui identificar, nessa classe, os artistas da escola, os futuros escritores da escola, tá? E ao final da conversa eu expliquei o que era poesia, qual é a métrica da poesia, o que é um soneto, o que é uma trova, o que é a poesia em verso, o que é a poesia em prosa. Então tudo isso foi explicado. E ao final da conversa eu desafiei os alunos: olha, eu quero que se apresente aqui a mim 5 alunos para produzir um trabalho aqui literário, cultural. Vocês vão fazer aqui uma poesia, vão fazer aqui uma trova, vão fazer aqui um texto, vão redigir aqui um conto, um soneto, tá? Diante das explicações que eu fiz. Qual não foi a minha surpresa? Eu dei um tempo, fui para outra sala, desenvolvi o mesmo trabalho. Meus irmãos, quando eu voltei, tinha 5 escritores já prontos lá. Coisa Trabalho boa, pronto. E esse trabalho, que a gente andava com uma embaixadora cultural do Brasil na Suíça, e aí ela fez questão de pegar esse trabalho desse menino e levar lá para a Suíça para desenvolver e legal. fazer, entendeu? Só para você ter uma ideia, é assim o andamento que a gente pensa dessas casas culturais. De casa cultural. E você falou em estudo, etc., mas você esqueceu de dizer pesquisa, tem que fazer muita pesquisa. Os estudantes vão conhecer a fundo o seu município, a cultura do município, as fontes de renda do município, perfeito, todas as coisas. Quer dizer, isso é um projeto que ele vai... Ele vai passar de geração para geração. E torna o jovem mais enraizado com a sua cultura, com o seu município, e ele mesmo trata logo, quando ele consegue alcançar um nível mais alto, de levar e dar sua contribuição para o seu município. Isso é muito comum. Eu estava na missão IRE, com a nossa creche lá, e foi feito um desafio desse. E por incrível que pareça, surgiram escritoras, meninas que fizeram assim trabalhos que inclusive ganharam bolsas para o colégio em Fortaleza. Para você ter uma ideia, tamanha foi a desenvoltura e a redação que ela desenvolveu nesses trabalhos. É fundamental que hoje os prefeitos e os vereadores tenham essa ótica de buscar e trazer a cultura para os seus municípios
para que o jovem não se perca só futebol e tal. Lógico, tudo é Tudo é sadio. válido, O mas para tudo tem espaço, o né? esporte é válido, mas meu pai sempre já dizia, cada macaco no seu galho. Então nós não podemos simplesmente levar só a cultura, só o esporte, ou só isso, só aqui, só o teatro, mas tudo é uma composição que se deve ser analisada, que são composições que envolvem os jovens. Todo o processo de formação da juventude. Porque o jovem né? de hoje, Fábio, na minha ótica, na minha ignorância, os jovens hoje eles estão perdidos. Eles não têm referências que possam realmente levá-los a um conhecimento maior ou a buscar um conhecimento. A referência de um jovem hoje é se envolver com tráfico, com bandidagem. Por quê? Porque nós, quando eu falo, é a sociedade de um modo geral. De um modo geral, a sociedade, ela simplesmente se acovardou. Os pais, as famílias se acovardaram, deixando que a educação dos filhos, relação família, escola, fosse tudo jogado para a escola, para o estado, para o município, tá entendendo? Resolver um problema que eles não queriam mais assumir. Por quê? Porque não tinha tempo, meu filho vai para a escola, fica lá 8 horas na escola, deixando e sem acompanhar. E o pior de tudo é sem acompanhar, com professores que não estavam preparados para conduzir esses jovens a uma educação que a gente possa chamar uma educação sadia, uma educação que possa levá-los a se desenvolver socialmente, olhando o próximo, olhando a família, olhando os princípios básicos para que uma sociedade seja mais salutar. Deixa eu... Fala. Olha só, é tudo isso que você falou, mas por trás de tudo isso aí tem outra coisinha chamada retirar o jovem, retirar a criança desse mundo perigosíssimo das drogas. Então você vai ocupar o aluno em coisas, em atividades, né, mais salutares, mais boas, mais que provocam o crescimento na pessoa. Só fazendo uma certa história da coisa, nós temos um projeto que estamos trazendo para a SEGE, de criarmos na SEGE uma Arcádia. Arcádia é o sinônimo de academia antiga, tá certo? Que é a origem lá na Grécia, vem lá do Peloponeso, tá certo? Mas qual é o objetivo disso? É a gente traçar bem desenhado todas essas coisas da cultura, das letras e das artes, e levar para os municípios para persuadir os alunos, as crianças e os adolescentes para entrarem nesse mundo da cultura, entendeu? Bom, se dá gosto. Porque nós conhecemos, vocês sabem, que nós estamos vivendo hoje a geração do nem. Nem estuda, nem As trabalha. crianças nem estudam e nem trabalham. E nem. E acaba fazendo Então, o objetivo por trás de tudo isso é tirar da direcionar ociosidade, né? as crianças desse caminho Eu não errado. digo nem direcional, mas eu digo assim, dar para ela uma visão futurística para ela, porque você pergunta para uma criança hoje o que é que você quer ser, ela passa meia hora pensando, não sei, Ela responde, eu já fui jogador de diretor, futebol. eu fui diretor de escola Papá. pública durante 7 anos, escola pública estadual, aqui em Fortaleza. Escola César Carlos, na Domingos Olímpio, colégio Castelo Branco, lá na Itaoca, colégio Joaquim Nogueira, lá do oeste da cidade. E meu amigo, muitas vezes, quando faltava um professor, porque você quer ver um problemão numa escola, É falta um professor. falta de um professor. Falta um professor, são 45, 60 alunos quebrando a sala. Aí muitas vezes eu ia
conversar com os alunos, eu fiquei muito decepcionado, porque em alguns casos eu pergunto, filho, me diga uma coisa, hoje você tem 14 anos, mas daqui a 3 anos você já vai estar um homem, um jovem, já pensando em construir uma família. Qual é o seu projeto de vida? Não tem. Eu fiquei decepcionado quando alguns deles falam, eu quero ser assaltante. É o exemplo Porque mais é o que ele vem. Eu não queria né? dar esse exemplo, mas isso aí eu O ouvi. traficante é eu referência, fiquei infelizmente. pasmo com isso. E acrescentou mais, o meu ídolo é o Fernandinho Beiramar. Fernandinho Beiramar. Então, Ademar, meu amigo, o nosso projeto e o nosso desejo, nossa direção, é a gente gerar para o futuro, para gerações futuras, um mundo melhor, um mundo produtivo, um mundo dessa forma. E, para tanto, Pois nós é, precisamos das entrar na coisa parcerias, prática. das parcerias dos municípios, Pronto, dos gestores, dos prefeitos, exatamente isso que a gente dos vai debater secretários agora. de cultura, de educação, de ação social e do segundo poder, que é o jornalismo, é a imprensa. Nós precisamos também para divulgar essas coisas, tá certo? Odmar, para que esse programa, o link desse programa, que vai estar no nosso canal do YouTube, ele vai chegar aí nos vereadores do estado do Ceará, né? Vai chegar nos vice-prefeitos, através da UVC, União dos Vereadores e Câmaras do Ceará, e da AVIPRES, Associação dos Vice-Prefeitos do estado do Ceará. Então, isso com certeza, essa iniciativa, esse projeto vai chamar a atenção no sentido de esses agentes públicos tomarem conhecimento e quererem implantar nas suas cidades. Os vereadores, através dos projetos de indicação, e as gestões, através dos decretos, né, decretando a criação das casas de cultura. Como é que funciona isso? De forma prática e objetiva, como é que o município pode implantar essa política pública na sua cidade, na sua gestão? Hoje, exatamente, esses municípios que se interessarem pelo assunto e quiserem desenvolver, eles podem já se dirigirem ao município de Cedro, conversar com a Casa de Cultura do Cedro, o prefeito de Cedro, secretário de Cultura, secretário de Educação, secretário de Ação Social, ou também do município de Itapiúna. Então estão lá instaladas as casas de cultura. Não, entendo, tudo bem. Funcionando. Mas agora, de forma objetiva. Por exemplo, eu sou prefeito de Aracoiaba. Eu quero montar. O que é que eu devo fazer? De que forma eu devo agir? a primeira coisa que o interessado deve fazer, para ser prático, como você está dizendo, Sim. de uma forma bem pragmática, é procurar um contato com o triunvirato. Existe um triunvirato que é quem criou, fez esse projeto. Esse triunvirato ele é formado pelo Francisco de Assis Clementino Ferreira, Tizinho, pela psicopedagoga Maria Nirvanda Medeiros, todos são jornalistas, são escritores, e pela pessoa que vos fala, o Odmar. Inclusive, você pode deixar seu contato. Pronto. Através, por exemplo, do meu e-mail, jodmar.lima@gmail.com, ou pelo telefone 859-8807-9820. É o WhatsApp? É o WhatsApp também. 85 988 988 07 07 98 98 20. 20. O que a gente precisa fazer? Aqui, Faz ó. um Deixa eu ver convite. se dá pra ver. Dá pra ver aqui, deixa eu levar bem. Não, dá não. Ficou pequeno ainda. Mas é isso aqui, ó. Pronto. Faz o contato com a gente, faz o convite para a gente fazer uma visita à cidade de vocês. Famosa visita técnica. Visita técnica. E aí lá a gente vai fazer uma exposição, junta lá a comunidade, vai fazer uma exposição de como implantar a Casa de Cultura. Tá certo? O que tem de custos? Normalmente nós precisamos de um transporte para a gente se transportar, a gente tem que chegar lá. O operacional. A alimentação. O operacional. Só. Mas ninguém cobra nada. Ninguém cobra Olha, você vê, é tão pouco custo que eu não consigo entender por que não levar
esse projeto e os prefeitos, assim, os vereadores também abraçarem. Eu vejo a necessidade hoje, eu digo aqui na região metropolitana até, inclusive, todo mundo só pensa em como ganhar, o que, que eu vou ganhar com isso e tal. Eu acho que quando se tem uma sociedade educada, uma sociedade culta, os nossos problemas periféricos, crônicos, falta de interesse, falta de um estudo, falta de cair na realidade e até a valorização pessoal, porque uma pessoa que não busca o melhor para si, em termos culturais, em termos econômicos, em crescer na vida, ela vai ser uma pessoa frustrada, que não vai ter perspectiva nenhuma de vida. Então, para ela, tanto faz estar vivo como não. Então, a pessoa tem que se valorizar. Nós temos que ter, resgatar das pessoas a estima de avanço, de crescimento, né? A autoestima, é isso que as pessoas têm que ter. Tem que ter autoestima. Eu vejo por esse lado e eu acho que é um projeto que é tanto que a SEGE hoje, ela está abraçando esse projeto. Eu estou levando, inclusive já tive reunião com o secretário de Cultura de Guaiúba e ele me perguntou, e qual é o custo disso? Eu digo, por enquanto nenhum, você vai ter custo nenhum, você vai apenas, nós vamos fazer uma reunião com a nossa prefeita de Guaiúba, expor o projeto. a Isabela, expôs o projeto para ele, deixei inclusive já uma noção do que é o projeto, e nós ficamos que se desse tempo antes do carnaval ou após o carnaval termos essa reunião. Eu estou dizendo aqui para você em primeira mão, tá? E para você, telespectador, e a você de Guaiúba, que se estiver nos assistindo, da necessidade de absorvermos tudo isso. Porque o Odmar, me fale aí, eu vou puxar um pouquinho aqui para você, que me fale quantas academias de letras estão envolvidas e outros órgãos. Olha, nós temos aqui, chancelando esse projeto, nós temos aqui a Casa de Juvenal Galeno, é uma casa mais que centenária, já vai para 180 anos. Nós temos aqui o centro, a própria Associação Cearense de Imprensa, está chancelando também o projeto. Nós temos o Centro Cultural do Ceará, que foi fundado por nós em 2014, tá certo? Nós temos aqui também o Fórum de Estudos e Debates pelo Estado do Ceará. Isso é uma entidade que a gente reúne 2 vezes por ano para discutir os assuntos importantes do Estado, buscando o desenvolvimento, tá certo? E temos aqui outras academias, a Academia de Letras e Artes do Ceará, da qual eu estou presidente atualmente, e sou presidente de honra, com muito prazer, tá certo? E outras mais. Para você ter uma ideia, o Estado do Ceará tem 45 instituições artístico-litero-cultural. Então, tudo isso, rapaz, é buscando a cultura, procurando a cultura. E para você ter uma ideia, que eu não entendo por que os gestores não despertam para isso, rapaz, toda sociedade culta, toda sociedade educada, ela vai gastar menos na saúde, ela vai gastar menos na segurança, na alimentação, porque o pessoal educado sabe se alimentar, rapaz. Sabe evitar uma doença com alimentação fora da coisa. O que mais? Quer dizer, tudo, a cultura e a educação, ela só leva redução de gastos para os municípios. Entendeu? Eu acho que um triunvirato, cultura, educação e esporte, ela disciplina, ela educa e ela conduz... Gera saúde, né? Gera saúde e conduz o jovem a patamares mais altos. Tá entendendo? E se nós colocarmos ainda a música, aí, meu amigo... A música é uma atividade cultural. Envolve tudo, música, esporte, religiosidade, espiritualidade. Envolve tudo. Vai sendo tudo englobado. Agora, qual é o grande lance que a gente pensa atingir? Cada casa de cultura em cada município desse, ele fundar
uma academia infanto-juvenil De letras? de letras e artes, Yeah. que é para poder promover as letras e as artes, Pois é. entendeu? Pois está aí, né, Fábio? Está aí, nós jogamos aí para você que está nos assistindo aí, aqui na Web Rádio Assédio TV, você que está participando ou pare para ouvir um pouco do que nós estamos hoje levando até você e incentive, seja um dos incentivadores a termos uma educação voltada para a cultura o mais rápido possível. Você já pensou se todos os prefeitos do estado do Ceará, são 184 municípios, se cada município fizer a sua parte, em pouco tempo o Ceará vai se destacar a nível, até que eu digo, até mundial. Ele já é um destaque, né? É. O Ceará é pioneiro em muita coisa, né? Mas para baixo, né? A primeira mulher que assumiu a Academia Brasileira de Letras é cearense, rapaz. Raquel de Queiroz. Sim, Raquel de Queiroz, mas eu estou falando assim, E nos o- dias de hoje. Pronto. Porque O- antigamente a gente era O destaque primeiro nessa área, hoje já não município era tanto. a libertar os escravos foi o Ceará. Então, o Ceará ele é pioneiro numa série de coisas boas. Sempre parte na frente, né? Parte nas na coisas boas como nas coisas ruins também, né? Também. Aí a gente precisa tirar as coisas ruins e levar só as Vamos boas. levar só as boas. as boas que nos interessam. O grande detalhe de uma política pública, da implantação de uma política pública, é uma análise dos resultados, né? Você tem que ter um acompanhamento. Né? Você citou 2 municípios que já implantaram as casas de cultura e que com certeza desenvolvem um trabalho educacional, tendo como base as orientações da Casa de Cultura, do projeto da Casa de Cultura. De que forma isso refletiu na prática para os alunos? Tipo, evasão escolar diminuiu? Como é que funciona Com isso? certeza, esses são os principais índices. E chega até ao IDH, rapaz. Eleva o IDH. Sim. Entendeu? Então isso é importante. Eu tive recentemente no município de Iracema, conversei lá com o prefeito, lá o nosso amigo lá, primo legítimo do meu grande amigo Neusimar Gomes de Moraes, que ele inaugurou lá, ele como prefeito e a Câmara de Vereadores, um memorial lá, em nome de Neusimar que partiu, né? Neusimar Gomes de Moraes, isso daqui. Advogado. E ele ficou muito interessado, e principalmente a mulher dele, porque isso aqui é uma praia propícia para a primeira-dama. Porque É uma relação é o lado social. né? assistente social. Tem uma relação. Ele ficou muito interessado, eu passei esse material para ele, estou aguardando um retorno posicionamento, dele, uma né? resposta dele, tá certo? Mas fora isso aí, nós estamos trabalhando Guaiúba, como o Bardavil já falou aqui, nós estamos também focando Maracanaú, Calcaia, e nós vamos ver se a gente E a região aqui. metropolitana, né? Já Dizem estamos que no Ceará as coisas só começam a funcionar depois de março, né? depois das do águas carnaval. de março, né? Depois do carnaval. É. São as Então, águas de março, eu fechando como o leonista, participante do Lions Clube, Lions Internacional, nós temos uma casa, uma escola de Lions no Janguru Sul, que no bairro Janguru Sul é uma comunidade muito carente e tal, e nós estamos instalando uma casa de cultura lá na escola do Janguru Sul. do Lions Do Lions, a escola é do Lions, eu fui presidente do clube. Inclusive você que está nos assistindo, me veio aqui uma ideia aqui, se você tiver livros que você queira descartar, não jogue fora, traga aqui para a sede na Dom Manuel 423, que nós iremos com certeza dar destino apropriado para cada livro desse, inclusive para que os jovens comecem também a se interessar pela literatura. Bom, o nosso time aqui já está chegando, nosso programa, e eu quero agradecer aqui ao Odimar, da minha parte, por último, certo? Quero agradecer da minha parte a você que parou para assistir e ouvir o nosso programa, dizendo para você que sempre estaremos aqui nas terças-feiras, sempre que possível, lógico, porque as imprevistos podem acontecer. E dizer que a ASEG, a Associação Cearense de Jornalistas do Interior, está aberta para os associados, né, jornalistas, radialistas, blogueiros, né, que queiram também participar de nossas programações. Eu quero agradecer mais uma vez ao Odimar,
Certo? Muito obrigado, que Deus o abençoe e possa fortalecê-lo cada vez mais. E a você, cidadão, e a você que está nos assistindo. Que Deus nos abençoe. Essa foi mais uma iniciativa debatida aqui no Olhar Municipal. Hoje tratamos de cultura tão importante para o processo de formação pessoal, social, a cultura que engrandece e eleva a condição de vida do ser humano e proporcionando avanços importantes Leia para o isso aí. desenvolvimento da sociedade, né, Gilmar? A sociedade precisa Sociedade de mais como um cultura, a sociedade precisa se inteirar mais de questões objetivas que só a cultura pode proporcionar. Aí, para você dar uma lidinha aqui, o nosso diretor financeiro. Técnico, Precisamos criar uma bolsa cultura alimentar nessa investida, né? Investidura. Exatamente. De informações. Eu estou tentando traduzir a letra do Nilo, que é uma psicografia muito importante, mas a ideia eu já digo que é muito boa. É uma psicografia. Fala aí, Nilo. Vai, Fala, você está perto do Nilo. microfone. Vai lendo aqui, ó. Precisamos criar uma bolsa cultura para alimentar nossa juventude de informações de qualidade e atividades culturais para elevar a autoestima dessa juventude. Com certeza, Nilo, essa ideia é fundamental, formidável. E fica a dica aí para você, gestor, uma bolsa cultura que vai proporcionar esse tipo de ação, esse tipo de política pública, proporciona formação, né? Porque aí o cidadão vai poder ter a oportunidade de comprar um livro, de poder ir ao cinema através de uma bolsa cultura. A sociedade precisa disso, principalmente nesse momento de retomada da economia, estamos aí, graças a Deus, avançando para vencer essa pandemia. E que essas iniciativas são de extrema importância para você, vereador, para você, gestor público, para você, deputado. Apresente essas ideias, conheça o programa Olhar Municipal, que tem como foco apresentar propostas para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Odmar, obrigado pela tua participação, suas considerações finais. Eu quero deixar aqui os meus agradecimentos à Rádio e TV Web, a SEG. Obrigado ao presidente Walter Bardavil, o nosso entrevistador Fábio Tágira, nosso técnico aqui de Nilo estúdio, Facundo. Improvisado. Improvisado. Nosso jornalista Muito bem improvisado. Nilôncio, ele tem, né? Nilôncio Facundo. E a você, caríssimo Tem nome de artista, viu? telespectador que nos prestigia com essa audiência. Na rádio e TV, Na rádio e Web na a TV SEG. Web a SEG. O meu muito obrigado, meu abração aí. Um alô aí pro pessoal de Várzea Alegre. Já Estive com nós vereadores vamos de chegar Várzea aí, Alegre vamos semana levar passada. Casa de Cultura para Várzea Alegre para a gente expor no Barracão da Cultura durante a festa de São Raimundo Nonato, padroeiro da cidade. Muito obrigado a vocês, meu muito boa tarde, e aos prefeitos e às câmaras de vereadores, aos secretários de cultura, de ação social, de educação. Vamos nessa, vamos nos engajar nessa, para que a gente deixe um legado para o futuro, para as gerações futuras, que possam se orgulhar de algumas pessoas que por aqui passaram e fizeram projetos dessa envergadura. Um abraço Obrigado a todos. Obrigado a todos que nos acompanham. Esse conteúdo vai ficar disponível na internet, nas redes sociais. Acompanhe a SEG vive novos tempos. Acompanhe a nossa programação, leia nosso blog, a SEG Forte, Olhar Municipal. Até a próxima. Obrigado. Fecha. Foi. Um abraço a todos.